Capítulo 66. Capturado. Fernando estava caminhando calmamente pela rua, então virou a esquina. Era uma rua estreita de cerca de 4 metros de largura. Dois homens surgiram no final da rua, ambos com o porte físico atlético e roupas escuras, espadas finas e curtas desembainhadas. Finalmente apareceram. Inicialmente Fernando pensou que estava exagerando, mas depois da sensação ruim permanecer por tanto tempo, ele sabia que havia algo de errado. Fernando poderia fugir se quisesse, mas ele estava curioso para saber quem eram essas pessoas e qual seu objetivo. Se fossem meros ladrões ele lidaria com eles aqui mesmo. Ao olhar para trás Fernando notou mais 5 homens, diferente dos dois da frente. Esses estavam trajando armaduras. Fernando notou um rosto familiar entre eles, era do homem que ele viu antes quando a sensação começou. Inicialmente ele pensou se tratar apenas de um transeunte comum, mas agora parecia evidente que era uma das pessoas que o seguia. Você é o Fernando Nóbrega, certo? Venha conosco e prometemos que não será ferido. Um dos 5 homens de trás disse, era um homem de barba escura. O que vocês querem? Fernando perguntou, mesmo sabendo que era pouco provável que conseguiria uma resposta. Você saberá se vier conosco, alguém quer conversar com você. O homem respondeu. Fernando achou estranho, o que alguém iria querer falar com ele? A ponto de empregar soldados para capturá-lo. E se eu me recusar? Fernando perguntou de forma inexpressiva. Você não vai querer fazer isso. O homem de barba escura respondeu sacando sua espada. Eu sei que você é forte em relação a recrutas, garoto, mas não pense que pode lidar com soldados experientes. O homem disse enquanto fazia um sinal para os homens avançarem. Espere. Espere. Eu vou com vocês, não precisam me machucar. Fernando disse com um rosto desesperado levantando as mãos em sinal de rendição. Ele parecia alguém que estava prestes a chorar. O que? Tanto o homem de barba escura quanto os outros soldados ficaram sem palavras. Eles pensaram que o jovem iria tentar resistir. Ah, alharra, então esse é o tal gênio da 13ª, patético. Um dos soldados disse de forma desdenhosa, os outros também riram. Até mesmo o homem de barba mal conteve o riso. Ei garoto, para alguém que tem tanta pose você é bem mole, você deveria tomar cuidado, alguém pode achar que você quer lutar. O homem disse empurrando Fernando para o chão. Não me machuque, por favor. Fernando gritou cobrindo a cabeça. Ha 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 ha. Os homens riram. Tá certo, peguem o moleque, vamos dar o fora daqui, não queremos encontrar alguma patrulha. O homem de barba escura disse. Um dos soldados puxou Fernando do chão e o empurrou. Andando. O homem disse forçando Fernando a seguir os outros. Fernando não disse nada, apenas abaixou a cabeça e seguiu o homem como ordenado. Os soldados fizeram algumas piadas com Fernando e o empurraram algumas vezes durante o caminho, mas vendo a falta de reação do jovem, eles rapidamente se entediaram. O grupo andou por cerca de 3 ruas, as ruas estavam estranhamente pouco movimentadas, logo eles pararam em frente a um restaurante. Entre. O homem de barba escura disse. Fernando assentiu apressadamente e entrou, o homem bufou com desdém seguindo. Quando Fernando entrou viu que o restaurante estava completamente vazio, havia apenas um homem sentado na mesa central olhando para Fernando com um sorriso no rosto. Bem-vindo Fernando, eu estava ansioso para vê-lo pessoalmente, o gênio que dizem ter matado Orcs Marauders. O homem disse com um sorriso no rosto. Ao ver o rosto do homem a expressão de Fernando mudou, ele conhecia o indivíduo, era Jean Armand, o administrador sênior do salão que tentou prejudicá-lo quando ele usou a pedra da compatibilidade no teste de atributos. Não só isso, mas ele soube posteriormente que o homem tinha ligações com Romeu Navares, o primeiro instrutor do primeiro acampamento que constantemente tentava lhe causar problemas. Venha, sente-se. Jean disse de forma educada. Vendo que o jovem não reagiu, um dos soldados atrás de Fernando chutou sua perna direita. Ah! Fernando gritou, caindo segurando sua perna. Ele mandou você sentar, você é surdo? O soldado disse com raiva. Ei, por favor, que modos são esses? Ele é meu convidado. Perdoe a grosseria dele Fernando, soldados tendem a ser pessoas brutas. Jean disse se desculpando. Vamos, ajudem-no a se levantar. Jean disse tentando parecer duro, mas era claramente um teatro. 2 soldados levantaram Fernando e o arrastaram até a mesa, jogando-o na cadeira.
Vamos começar de novo, eu me chamo Jean Arma. Jean disse estendendo a mão. Fernando olhou para o rosto do homem de meia idade e depois para sua palma. Um dos soldados deu um passo à frente e ficou perto de Fernando, como se para ameaçá-lo. Fernando então apertou a mão do homem. O que vocês querem de mim? Fernando perguntou com uma voz trêmula. Percebendo o medo do rapaz, Jean sorriu largamente. Primeiro vamos comer algo, tragam. Jean disse estalando o dedo. Um homem vestido de chefe de cozinha saiu do fundo do restaurante com 2 bandejas nas mãos. Sabe, esse é meu restaurante, é uma das minhas propriedades, sou suspeito para falar como dono, mas aqui é servida uma das melhores comidas de vento amarelo. Jean disse olhando para Fernando com um sorriso. O chefe de cozinha serviu uma bandeja para Fernando e outra para Jean, depois abriu a tampa, dentro havia um prato com algum tipo de alimento que se assemelhava a uma sopa, então o homem moveu o pulso e 2 taças e uma garrafa apareceram, o chefe serviu o líquido verde escuro para ambos e depois se retirou. Esse é um ensopado de galinha calab, é uma ave nobre muito difícil de achar no mercado, e esse é um licor feito de fruta noza. Sabe, esse mundo é meio difícil de se acostumar no começo, mas quando você percebe quantas coisas interessantes existem e que você nunca viu, tudo passa a ficar bem mais fácil. Jean disse enquanto tomava um gole do licor. Vamos, prove. Jean disse apontando para o ensopado. Fernando olhou para o prato e para a colher, ele pegou o talher e provou o ensopado, ele detestava o homem à sua frente, mas tinha que admitir que era uma das melhores comidas que ele provou. Ele olhou para Jean e o homem apenas o olhava, pela forma de agir o mesmo não se recordava de Fernando do teste de atributos, mas Fernando não esqueceria dele. Vendo o jovem se fartando do ensopado, Jean sorriu. Bem, vamos ao assunto enquanto comemos. Fernando, alguém se interessou por você, é uma pessoa poderosa em nossa legião, com muitos contatos, muitos gostariam de serem notados por ele, mas ele escolheu você, entre tantos e gostaria de investir em seu talento. Jean disse enquanto degustava o ensopado. Fernando ouviu isso e ficou intrigado. E por que eu? Fernando perguntou olhando Jean nos olhos. Não são muitos recrutas que conseguem matar um Or, muito menos um Marauder, esse feito é impressionante, a pessoa para quem trabalho está muito interessada nisso e quer você sob sua asa. Jean disse devolvendo o olhar a Fernando. Sei, mas e se eu disser não? Fernando disse inexpressivamente. O rosto de Jean mudou um pouco ao ouvir o jovem falar dessa forma. Eu não aconselharia você a isso, sabe, existem muitos atritos internos dentro da legião, a pessoa para quem trabalho não gosta muito do General Kalfas e ele odiaria deixar um futuro gênio em suas mãos, pelo menos um gênio vivo, se é que me entende. Jean disse bebendo um gole do licor. Ele não é uma pessoa muito gentil, soube que você é líder da equipe 2 e 4, certo? Seria uma pena se um acidente ocorresse com eles, não é mesmo? Jean disse dando mais um gole. Paf! O copo na mão de Fernando quebrou, surpreendendo Jean e os outros soldados. Fernando olhou com um rosto frio para Jean. Cansei dessa farsa. Fernando disse friamente. O que você está fazendo? Jean disse se levantando da mesa e se afastando. Não se preocupe, senhor, esse pivete é um inútil, basta uma boa surra para endireitá-lo. O soldado disse se aproximando de Fernando e socando em direção à lateral de sua cabeça. Craque! Um som foi ouvido, o soldado não entendeu bem o que aconteceu, mas ao olhar para seu braço viu que o jovem à sua frente estava o segurando, seu pulso estava torcido num formato bizarro. Ah, rim! O soldado gritou em meio ao pânico e à dor. Você disse que ia me endireitar? Deveria primeiro endireitar a si mesmo. Fernando disse olhando para o braço torcido. Oh, quase esqueço, você me deu um chute antes, já ouviu falar olho por olho? Fernando disse com um olhar arrogante. Ao ouvir essas palavras o rosto do soldado perdeu todas as cores, ele tentou se libertar, mas seu pulso estava firmemente preso nas mãos desse jovem, o mesmo jovem que ele zombou há poucos minutos por parecer um rato assustado havia se transformado num predador impiedoso. Craque! Fernando chutou a perna direita do homem em direção à sua canela, quebrando-a no meio, com seu físico nível 10, ossos de pessoas comuns eram como galhos secos. Ah, rim! Me ajudem! O homem gritou enquanto caía para trás, seu braço e perna pareciam de um boneco quebrado, completamente moles.
Vendo que o jovem que até então não parecia representar nenhuma ameaça na verdade era tão perigoso, deixou os soldados confusos, mas sem pensar duas vezes os 6 homens restantes sacaram suas espadas e avançaram para cima de Fernando. Svi. Uma espada atingiu a cadeira que ele estava. Apesar Fernando estar confiante em seus atributos, ele não queria se arriscar em um combate de curta distância contra pessoas muito mais experientes que ele, então ele saltou para o lado e desviou. Porém antes que ele pudesse reagir, o homem de barba escura surgiu bem na sua frente. Fernando não pensou muito a respeito e retirou sua espada Kyurazer de sua pulseira de armazenamento, defendendo de forma diagonal o ataque chegando. Bum! A visão de Fernando nadou com estrelas. Ele estava perplexo. Ele pensou que seria uma defesa fácil, mas aqui estava ele, jogado nos escombros de mesas e cadeiras como um saco de lixo. Quando ele defendeu o ataque do homem de barba, ele foi arremessado como uma pipa. Caramba! Quanto de físico esse cara tem? Fernando se perguntou chocado. Ele percebeu que se descuidou demais. Mesmo que ele tenha ficado um pouco mais forte, não quer dizer que ele pode desconsiderar soldados comuns. Na verdade ele imaginou que deveria ter soldados por aí muito mais fortes que ele. Não posso ser arrogante. Gente arrogante morre cedo. Fernando pensou consigo mesmo. Antes que ele pudesse ter mais considerações, o homem de barba escura já estava perto dele de novo. Sem pensar duas vezes Fernando se levantou. Dessa vez ele não iria subestimar o oponente. Ele imediatamente incrementou seu físico em 3 pontos com seu anel Domuz e enfrentou o homem de frente novamente. Bang! Dessa vez o homem foi quem levou a pior, sendo jogado alguns passos para trás, mais rapidamente recuperando o equilíbrio, porém o homem estava chocado pelo fato de um recruta conseguir defender um ataque seu. Esse cara tem pelo menos 13 pontos de físico. Não me admira que eu fui jogado para trás antes. Fernando pensou percebendo a gravidade da situação. Ele estava se contendo, mas ele imediatamente abandonou essa ideia agora. Se ele não tomasse cuidado poderia morrer nas mãos de um desses caras. Enquanto Fernando estava se recuperando da dormência em sua mão, os outros soldados avançaram em sua direção. Fernando desviou do primeiro atacante e chutou em direção à sua cintura. O homem não teve tempo suficiente para se defender e foi acertado em cheio, sendo jogado para longe. Parece que nem todos são fortes. Fernando pensou consigo mesmo. Fernando desviou de outro ataque e atacou outro soldado com sua espada, empurrando-o para cima dos outros. Nesse momento o homem de barba escura chegou novamente. Você vai pagar por isso, seu merdinha! O homem gritou furioso. Fernando ignorou o homem e ativou o anel Domuz novamente, incrementando sua agilidade em 2 pontos. Graças a isso ele conseguiu desviar do homem e avançar para cima dos soldados mais fracos. Vou tirar as distrações primeiro. Fernando pensou. Craque perfura. Os soldados não imaginaram que o jovem viria para cima deles com tamanha velocidade, então foram pegos de surpresa. Fernando socou o rosto de um dos homens com a mão esquerda. Seu soco foi tão forte que ele ouviu algo quebrando. Depois empurrou sua espada em direção a um dos outros soldados, cravando a lâmina em seu ombro, atravessando-o completamente, fazendo o mesmo gritar de dor. Assim que Fernando achou que a situação estava sob controle, sentiu uma sensação de dor aguda em suas costas. Olhando por cima do ombro percebeu um dos homens de preto com uma faca cravada em suas costas. O coração de Fernando explodiu de raiva. Ele girou o corpo e balançou sua espada. O homem tentou recuar, mas foi muito lento. A espada de Fernando varreu sobre ele, decepando o braço que ele usou para apunhalá-lo. Não o... Ah! O homem gritou ao ver seu braço no chão e o sangue jorrando. Nesse momento só restava mais um soldado e o homem de barba escura. Fernando estava com uma expressão fria. Ele olhou para os 2 homens e avançou. A dor em suas costas era terrível, mas ele sabia que tinha que acabar com essa luta agora. O homem de barba escura cortou de forma poderosa com sua espada para encontrar o ataque do jovem à sua frente. Fernando viu isso e lembrou de algo que ele usou na luta contra Raul. Ele desistiu de receber esse ataque com força e deixou a espada percorrer o caminho da sua lâmina. Porém, no último instante ele girou a lâmina e a forçou para o lado com força, desviando o ataque do homem. O homem de barba escura havia atacado com toda a sua força, então era impossível cancelar seu momentum e recuar, então sua lateral do corpo ficou completamente aberta para ataques. Fernando não pensou 2 vezes, ele chutou com força em direção às costelas do homem. Craque, craque. Vários sons de ossos quebrando soaram. O homem de barba caiu no chão com um baque forte. Fernando então olhou para o último soldado. Era um homem sem armadura, com roupa preta. O homem ficou aterrorizado ao ver o olhar frio do jovem pálido.
Por favor, não! O homem gritou se ajoelhando. Fernando deu alguns passos e ficou bem em frente ao homem que estava de joelhos. Vocês se divertiram bastante às minhas custas antes, certo? Fernando perguntou com um sorriso assustador. O homem nem se atreveu a responder nada. Paf! Fernando moveu a mão direita com força e bateu na lateral da cabeça do homem, jogando-o para o lado inconsciente. Vendo o restaurante com mesas e cadeiras quebradas por todo lugar e homens caídos por todo o chão, Fernando ficou até um pouco assustado consigo mesmo. Ele tentou se conter para não matar ninguém, por isso não usou tudo que tinha, mas mesmo assim gerou tanta bagunça. Em meio às mesas, Fernando avistou Jean tentando se esconder. Ele avançou lentamente, parando ao lado da mesa que Jean estava debaixo e a chutou para longe. Por favor, não me mate. Se eu soubesse que você era um gênio tão monstruoso eu não mexeria com você, por favor. Jean gritou. Vendo isso Fernando sorriu levemente. Eu sou um gênio? Lembro que no teste de atributos você me chamou de lixo. Fernando disse com um sorriso no rosto. Oh, que? Jean perguntou confuso. Espera. Você é aquele jovem de baixa compatibilidade? Impossível. Jean disse chocado. Ele viu pessoalmente o teste naquele dia, então não entendia como alguém de compatibilidade tão pobre poderia ser tão forte. Naquele dia você me humilhou, me insultou e me subestimou. Inicialmente eu não queria problemas com um membro do salão, então eu já havia deixado isso de lado, mas hoje você vem até mim e me ameaça. Um preço deve ser pago por isso. Fernando disse com seu sorriso sumindo lentamente, até seu rosto ficar frio como gelo. Fernando conseguia aceitar ser subestimado, insultado e até difamado, mas ameaçarem pessoas próximas a ele, isso ele não podia tolerar. Espera. Se você me ferir vai se arrepender. Cobb. Assim que Jean começou a falar, Fernando chutou Jean na região do abdômen. Depois levantou o pé e colocou sobre a perna dele. Não. Cough, cough. Por favor. Não. Jean gritou com lágrimas nos olhos. Fernando viu isso e não disse nada. Ele apenas manteve um rosto inexpressivo. Ele geralmente era alguém que não gostava de problemas, mas ele havia prometido a si mesmo que não deixaria outras pessoas pisarem nele nunca mais. Se alguém tentasse ele as esmagaria. Craque. Fernando forçou a perna de Jean e sons de estalo soaram. Fernando pisou com força e a perna foi fraturada. Ahim. Minha perna. Jean chorou enquanto rolava de dor. Ver um homem daquela idade chorando feito uma criança fez Fernando se sentir um pouco mal pelas suas ações, mas ele rapidamente endureceu o coração. Ele estava tentando prejudicá-lo até alguns momentos atrás. Eu vou ser bem direto, isso é um aviso. Da próxima vez que você ousar me ameaçar, as coisas não serão tão simples. Fernando disse com uma voz fria, mas as palavras de Fernando pareciam cair em ouvidos surdos, já que o velho homem continuava chorando. Tendo dito isso, Fernando se virou e foi até um dos homens caído, o que ele esbofeteou antes. Eu sei que você está acordado, se quiser salvar os feridos é melhor fazer agora, ou vão morrer de hemorragia. Depois de dizer isso, Fernando saiu sem olhar para trás.